Bem, pessoal, isso aqui vai ser uma primeira aula geral de Blender para quem vai ter as aulas particulares, né, conforme mencionado no vídeo mais curtinho anterior. Eu vou começar mais direto ao ponto e no final desse vídeo eu vou falar um pouco mais das questões teóricas, tá? Então, quando a gente abre o Blender pela primeira vez, o Blender pode ser baixado gratuitamente para todo e qualquer fim em www.blender.org, tá bom? E eu recomendo muito vocês deixarem ele em inglês, tá? Vai ter muita gente que sabe mudar ele para português e ou vai ver algum tutorial fazendo isso. Não façam isso, mesmo se vocês não souberem inglês, porque a maioria do material relevante, inclusive desse canal, vai ser sempre usando o Blender em inglês. E é importante sim aprender inglês para mexer com 3D. Não só pela importância do inglês, a modificação que traduz o Blender para português ela é cheia de bugs. Isso pode atrapalhar o processo criativo de vocês, de forma que eu não vou poder ajudar, porque eu não vou ter como reproduzir esses bugs, eu não vou mudar o meu para português, e a gente não vai saber o que está causando as falhas. Vamos lá, quando a gente abre o Blender aqui, eu vou passar por todas as configurações básicas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir em Edit, Preferences, tá bom? A gente tem preferência aqui de add-ons. Tem dois add-ons que eles vêm desativados por padrão, que eu saiba, dependendo da versão, isso é importante da gente ativar. O primeiro é o Wrangler, que é esse aqui. Você procura o Wrangler, né? Vai aparecer aqui Node Wrangler. Esse add-on aqui, que é como se fossem os plugins do Blender, ele tem que estar sempre ativado, a gente vai usar muito ele. E o segundo é o F2. Você procura por F2, vai ter Mesh F2, tá bom? Muito útil para quando a gente estiver modelando também. Deixa eu ver aqui. Loop Tools, eu não lembro se ele vem de fábrica. E o Curve Tools. Enfim, esses três que estão ativados aqui, Modifier Tools, Curve Tools e Loop Tools. Se já vem de fábrica no Blender, deixa ele ativado. E para quem for mexer com coisas de arquitetura, né, que é o CAD, é só procurar aqui por CAD que você vai ver aqui Import, Export, AutoCAD DXF Format. Eu não mexo com isso, né, tem StandCAD, mas esses três são os add-ons que talvez vocês queiram usar para conseguir interagir com o AutoCAD. Trazer projetos para cá, embora normalmente isso não vai ser muito necessário, mas né, já vem com as medidas. Depois que a gente ajeitou os add-ons, né, também é importante vir aqui em System, que é o sistema, e ver aqui se a gente tem que CUDA, OptX, tá? E marcar nossa placa de vídeo, se ela for uma placa de vídeo compatível. Se não, a gente bota o processador, tá? Para quem tiver placa de vídeo da AMD, acho que vai ser nesse RIP, tá? Para quem tiver placa de vídeo NVIDIA compatível com CUDA e OptX, vem aqui, OptX, marca aqui NVIDIA, tá bom? Se não, você marca só o seu processador, porque vai afetar aqui no nosso render se a gente vai usar GPU ou CPU. Então, essa é a primeira coisa importante. E aí clica nesse sanduichinho aqui, nesse menu sanduíche, Save Preferences. Se arrependeu, ativou ou desativou alguma coisa, não sabe o que fez, Load Factory, ele volta. E deixar marcado autosave para quando mudar garantir, mas eu sempre gosto de salvar também. Outra coisa que vocês devem ter reparado é que eu abri o Blender, ele não veio com aquele cubo, né? Isso porque aqui também em File, tá? Você tem aqui Defaults, e é Defaults mesmo a palavra, pode procurar no Google Translate a pronúncia, tem gente que fala default ou o que for, mas é default, tá? Save Startup File, que significa que tudo que você configurar aqui de render, está na tela, quando você salva aqui, vai deixar para sempre que você abrir o Blender vir com as suas configurações. E é o que eu vou ensinar vocês a fazer. Se arrependeu, Load Factory Settings, tá bom? E aí você vai ter que configurar de novo do seu jeito. Então, já de cara aqui nesse menu View, o Clip Start tem que botar 0.001, senão quando você der zoom no seu objeto, vai ficar cortando a câmera, não vai saber o que aconteceu. Eu gosto de começar com a distância focal da câmera em 50mm mesmo, que é o que chama de lente normal no cinema. E o AND eu gosto de botar aqui pelo menos 10.000, tá? Você pode aumentar esse número, diminuir esse mais ainda, mas o padrão do Blender ele vem com essa distância muito curta e fica ruim para dar zoom direito nos objetos. Então essa é a primeira coisa que eu mudo. Aqui também, nesses filtros, ativa todos esses filtros. Isso aqui é o que permite a gente ver o que está no viewport. Eu vou abordar isso melhor com vocês. Mas ativa todos os filtros, tá? Aqui em render, a gente, né, eu vou explicar melhor cada aba dessas depois. Mas aqui em render, você tem aqui o Cycles, o Eevee e o Workbench. Eu não sei nem se alguém ainda usa o Workbench. O Cycles é o render que é fisicamente mais correto do Blender.
tá bom? É o render que a gente vai utilizar nas minhas aulas. E eu não mexo com Eevee, eu posso explicar também o porquê para o final do vídeo. Feature, você pode dar suporte do Experimental. Experimental significa que são funções que ainda estão sendo desenvolvidas. Isso pode causar algum bug, mas pode ser mais rápido. Você pode testar os dois. Para fins de estabilidade, eu prefiro manter no Supported. Caso você tenha uma placa de vídeo compatível, você pode botar GPU Compute, ele vai ser bem melhor. Caso você não tenha, usa CPU, não tem problema. Aliás, para quem estiver tendo problemas de abrir a versão atual do Blender, né, que é a 3.1, no momento da gravação desse vídeo, a mais estável, só falar comigo também que eu ajudo quem tiver computador mais antigo a conseguir fazer o Blender funcionar, se estiver dando um erro de OpenGL. No viewport, o que, que vai aparecer se eu clicar no meu render preview, que é essa bolinha aqui, tá bom? Se vocês tiverem um computador mais fraco, vocês podem deixar isso aqui em 1. Pode ativar o denoise ou não, mas quanto menos samples tiver aqui, mais rápido vai ser. Max Samples. O Blender vem com um padrão de 4096. Dificilmente vocês vão precisar disso em casa, ainda mais se estiver usando o denoise. Aliás, o denoise, para quem tem placa de vídeo compatível, eu uso OptiX com Albedo e Normal, que é tanto de cores e normal mapping. E para quem não tem placa de vídeo compatível, talvez tenha que usar o Open Image Denoiser, tá bom? Aqui eu costumo deixar por padrão máximo de samples em 64 ou 128, né? Então a diferença do viewport é quando eu estou vendo aqui que essa tela é meu viewport, e render é quando a gente aperta F12 para gerar o render. Então eu já mudo isso aqui no render. Outra coisa importante aqui em print, eu deixo aqui 1920 por 1080 com 100%, que é a resolução do render, 1 para 1, que são pixels quadrados. Frame rate eu deixo em 30 fps, mas eu sempre renderizo em sequência de imagens, não é tão relevante, mas eu gosto de deixar em 30, para ser um número mais fácil de calcular. E aqui eu deixo o padrão. Estereoscopia, para se a gente vai produzir coisas para aqueles óculos 3D, eu deixo desativado por padrão. Output, isso aqui a gente tem que mexer a cada projeto. E as configurações de render eu recomendo sempre deixar aqui o File Extensions marcado, sem Cache Result, PNG, RGBA. Posso explicar também depois isso para quem não souber, mas para o final do vídeo. Color Depth 8 bits, compressão pode mudar para 0, já vou salvar o meu também, que é para ter qualidade máxima. Overwrite, para quando você mandar renderizar de novo o mesmo número de frames, ele vai passar por cima do render antigo. Se quiser que sempre salvar uma versão nova, é só tirar o overwrite, mas eu recomendo deixar e ir controlando pela sua timeline, tá bom? Essas são as configurações mais importantes do começo. Né? E aqui deixa tudo isso aqui ativado, né? Como eu tinha falado dos filtros, para que serve isso? Eu vou criar um objeto qualquer aqui, um cubo. Aí aqui eu tenho minha luz também, a câmera que já vem, né? Ah, você deletou o cubo para criar o cubo? Não, no meu caso eu não deletei, ele já não vem de fábrica, né? Normalmente eu começo a modelar com um plano. Mas o cubo vai ser mais fácil para mostrar aqui. Então aqui, em cima, a gente tem o Wired Mode, ele vai me mostrar o wireframe, que é, né, essas bordas do objeto. O Shaded, que ele vai me mostrar tudo cinza ou uma cor específica. O Render Preview aqui, que seria como se fosse o Eevee, que é o Viewport Shading. Isso aqui, se por exemplo eu criar um material, depois eu vou mostrar isso com calma nas aulas individuais. Criar um material vermelho, botar ele metálico para a gente ver aqui alguma coisa. Vou dar um shade smooth aqui, a gente consegue ver uma luz. Então se eu volto aqui ele continua cinza, mas aqui eu consigo ver o vermelho. Então isso aqui é um preview de materiais, que eu chamo, é como a gente costuma usar. O render preview, esse último aqui, dependendo do que estiver em cena, ele pode ficar mais pesado. Aliás, aqui vocês vão ver que o meu está transparente. Isso é porque se eu ver aqui nas configurações do render, se eu descer aqui, o meu filme, tá vendo que o filme está transparente. Isso é para poder a gente renderizar, vir sem o fundo, tá? Se eu tirar esse transparente, ele vai aparecer um fundo aqui que vai sair no nosso render. Eu gosto de deixar isso no transparente, também está salvo nos meus defaults, né? Então, voltando para esse modo, para que servem esses botões aqui? A gente tem as nossas coleções. Então, se eu desmarcar a câmerazinha da minha coleção, nada que está aqui vai renderizar. Então, se eu apertar F12, não aparece nada. Ele vai apontar os samples e pronto. Eu ativando aqui a câmerazinha, ele aparece meu filme. Ele vai calcular os samples. Se eu desativar o monitorzinho, ele não aparece na viewport, mas ele aparece no render.
tá? O olhinho, se eu desativar o olhinho, ele está escondido temporariamente, o meu objeto, tá? Então, seria a mesma coisa que eu dar H, se eu apertar Alt H, ele volta, mas se eu tirar do monitor, o Alt H não solta, tá bom? Então a diferença é que isso aqui ele está escondido no viewport temporariamente, e aqui ele está globalmente desativado, tá bom? Mas o que vai importar para o render é esse aqui. A diferença é que eu não quiser que apareça nunca, mas que tem que estar na minha cena para motivos mais avançados, eu posso desativar aqui, e mesmo quando eu apertar Alt H, ele não vai aparecer, para caso eu estiver editando objetos. Tá bom? E aqui seleção, que é essa setinha, se eu tirar, quando eu passar o mouse, eu não consigo selecionar o objeto. Ó. Então aqui, tá vendo? Apareceu o gizmo que está aparentemente no meu cubo, mas é porque ele está no centro. Só que na verdade eu só estou mexendo os outros objetos que eu desabilitei a seleção do cubo. A luz, ela está aqui. Tem uma coisa interessante sobre a luz. Eu estou mexendo aqui. Se eu botar para sumir no viewport, aqui, o olhinho, ela para de funcionar aqui no meu preview, até se eu tirar o global, mas no render ela ainda vai estar presente. Então, para quem acha que incomoda, só que aqui nesse outro olhinho eu posso botar para as luzes não aparecerem, tá? E aí vai sumir aquele tracinho, só que ela continua afetando a cena e continua, né, funcionando. Então, se eu quiser que a minha luz esteja afetando a cena, mas eu não quero ficar vendo ela aqui na tela, eu posso vir nessa opção aqui do que está visível no meu viewport e desativar por aqui a luz, por exemplo. Tá? Ou ativar só a seleção por aqui também, mas a seleção não faz diferença. Eu posso tirar aqui e eu não vou selecionar mais ela. Está com a seleção desabilitada. Tá? Então, por isso que é importante a gente ativar esses filtros. Ativou os filtros, ajeito aqui as configurações básicas de render, né? Deletar o cubo. Aí você vai em File, Default, Save Startup. Né? Então, pode deletar o cubo ou não, mas quando você fizer isso, tudo que você quer mudar de configuração, assim que você abrir o Blender, ele vai vir do jeito que você salvou. Inclusive configurações de render, então é legal essas configurações básicas para todo mundo, tá? Agora um pouquinho de cada coisa aqui. O Blender ele é altamente configurável as janelas, então se eu ver aqui em cima, eu posso subir, descer as coisas aqui. Se eu ver onde está esse mais, eu posso abrir uma nova janela, né? Tem gente que já usou os programas antigos que divide em 4. Aqui, dá mais um mais aqui. E se eu ver aqui mais perto dessa janela com o mais e puxar para baixo, ele vai me dar essa seta e vai voltar. É a mesma coisa aqui em cima. Vou jogar, ele vai cruzar, vai manter de baixo, volto a deixar um só. Aqui embaixo, por padrão, a gente vê a timeline. Eu costumo deixar só em layout e mexer. O meu layout de preferência focado em modelagem, eu mudo aqui a timeline para o Shader, que é o Shader Editor para editar os materiais. Eu crio mais uma janelinha aqui, onde eu boto os meus UVs, tá bom? Que é para a gente mexer no objeto desdobrado. Eu vou ensinar para vocês tudo isso com calma, dependendo das aulas de cada um, né? Agora eu vou voltar aqui para o padrão, que é a timeline. Então, esses aqui são só configurações gerais, né? No Blender a gente tem vários atalhos que a gente vai se acostumando. Então, por exemplo, Shift A, eu vou criar aqui, eu posso dar um plano, a forma que eu mais uso, né? Se você vier com o botão direito, você pode escolher Shade Flat, que é como botar o Shade Smooth. No plano não faz diferença, tá bom? Mas quando você tiver objetos mais arredondados, aqui a gente tem um modo de objeto, onde cada objeto é separado. Se eu duplicar esse objeto com Shift D, ele é um objeto separado. Se eu duplicar ele com Alt D, ele é um objeto separado, mas é uma instância. Qual é a diferença? Na hora que eu editar o objeto original, você repara que ele está sempre editando a instância junto. Isso permite que se eu quiser fazer alguma coisa que eu vou editar vários objetos iguais às cópias, eu copio eles com Alt D. Já o outro está separado aqui. Embora os três estejam separados aqui, você vê que esse daqui ele tem esse quadradinho que ele está instanciado ao primeiro. Tá? Então, por outro lado, se eu pegar esse objeto que é completamente individual, mas no modo de edição, que a gente entra apertando Tab, aparece aqui Edit Mode, eu duplicar ele com Shift D. Apesar de eu ter usado Shift D, se eu estou no modo de edição, tudo que eu criar ou duplicar faz parte do mesmo objeto. Eu entrei no modo de edição. Eu vou criar aqui um cilindro.
Mesmo que esse cilindro esteja aparentemente separado, na hora que eu voltar para o modo de edição, é um objeto só. Aliás, aqui, se eu mudar para o Shade Smooth, a gente vê bem no cilindro a diferença de usar o Flat e o Smooth, né? Então, acho que isso aqui é básico para todo mundo. E quando você tem no mesmo objeto sem querer, né, dois objetos separados, para selecionar só um deles, no modo de edição, eu vou entrar na edição de faces apertando 3, ou clicando nessa opção aqui, que eu tenho vértices. Aqui eu tenho vertex, que são os vértices, edges, que são as arestas, e faces, que são as faces. E é 1, 2 e 3 do teclado convencional. Então, no modo de faces, eu apenas preciso passar o mouse em cima, sem clicar, aperto L. Ele vai selecionar um grupo de faces que esteja separado, e eu poderia apertar o botão direito, Separate Selection. Pronto, agora eles são objetos separados. Outra coisa que pode acontecer por erro é no modo de edição aqui, estou com o meu objeto selecionado, apertei o E de Extrude, botão direito cancelei, e eu tenho várias faces no mesmo lugar e eu esqueço. Tá? Então, se eu entrar no modo de edição, selecionar a face e puxar, na verdade a gente vai ver que eu dei um Extrude. E se elas estão no mesmo lugar e eu esquecer que eu dei esse Extrude, isso pode me causar problemas no futuro. Um jeito de resolver isso é no modo de edição, eu aperto A para selecionar tudo, M de Maria para Merge, by Distance. Isso vai ligar pontos que estão no mesmo lugar. E agora, se eu selecionar só uma face e puxar, você vê que aquele extrude foi desfeito. Enfim, não quero começar a dar muitos detalhes aqui, porque esse vídeo é para ser mais curto, para ser só uma preparação para quem for ter as aulas particulares até aqui. Bom, passar dessa primeira parte mais importante, agora eu vou entrar um pouco mais em teoria. No meu método de ensino, a gente vai estar vendo modelagem poligonal. Significa que a gente começa com esse plano, e a gente vai dando extrude, vai fazendo as formas, usando referências de uma certa forma, até chegar no formato que a gente quer. Depois a gente pode usar uma ferramenta chamada Multi-Resolution Tool, que significa ferramenta de múltipla resolução, para a gente aumentar o nível de detalhes do nosso modelo, e aí sim talvez usar o Sculpt Mode para adicionar detalhes extras se necessário. Tá? Tudo direto no Blender, sem precisar de ZBrush, assim como para os materiais e texturas, a gente vai utilizar os próprios nodes do Shader Editor, ou no máximo o GIMP, que é um software gratuito estilo Photoshop. Para fazer curvas, a gente talvez utilize o Inkscape, que também é um software gratuito que substitui o Illustrator. E para quem tiver placa de vídeo compatível para editar vídeo, a gente vai usar o DaVinci Resolve, também gratuito. Então, nas minhas aulas não vai ter Substance Painter, não vai ter ZBrush e não vai ter nenhum outro software pago como o pacote Adobe. A gente vai fazer tudo o que possível dentro do próprio Blender, e se precisar de algum programa externo, vai ser um dos 3 que eu falei que são gratuitos. Se precisar de qualquer outro programa externo, também vai ser a versão gratuita, tá bom? Eu sou focado em modelagem, textura, rigging e render, tá bom? Apesar de eu fazer rigging, eu não sou um animador, não sou focado em animação, embora eu tenha formação na área, mas não é o meu foco. Então, eu posso dar aulas de animação para vocês, mas meu foco é mais na questão da modelagem mesmo, tá bom? Meu método, para quem for ter as aulas, vai ver que é relativamente diferente do que se tem online. E vocês podem ficar à vontade também para perguntar o que quiser, seja por mensagem direta, que eu prefiro, ou aqui nos comentários do vídeo também. Então, é isso. Quem se interessar em saber mais, o resto do Blender eu posso gravar uma aula maior também. Se vocês quiserem com mais teoria explicando cada menu para postar público aqui também, mas esse é um primeiro vídeo que eu acho que quem for ter as aulas particulares também é legal assistir para aprender um pouco da configuração do Blender. Né? Se for do interesse do pessoal, posso gravar maior explicando aqui o que é esse Global, Local, Normal, todos esses menus, os ímãs, edição proporcional. Ah, e para quem abre o Blender e não tiver com essa setinha ativada, é aqui nesse menu, desse arco e flecha, eu ativo aqui o Move Rotate Scale, tá? Você pode ativar e desativar ele facilmente com Ctrl apóstrofe, que é aquele botãozinho antes do 1, tá? Então quando você está editando, se você não quer que as setinhas fiquem no meio, tá bom? Ou pode ativar e desativar por aqui. Fico no aguardo do feedback de vocês, e quem for ter as aulas particulares seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês aprenderam aqui a configurar o Blender. Lembrando que quem for ter as aulas particulares, só fala comigo que eu ajudo vocês a configurar o Blender para ficar assim do jeito do meu, né, com o que vocês precisarem.
para poder começar as aulas. É isso aí. E então, depois desse vídeo aqui, eu vou gravar agora uns outros vídeos mais curtinhos, uma série de vídeos curtos, tanto para quem for fazer a particular, quanto para quem só quiser aprender um pouquinho mais sobre o Blender. Eu vou postar eles em breve aqui também para vocês, né? Inclusive falando das coisas que eu não citei nesse, como por que eu não uso o Eevee, por que a gente não começa pelo Sculpt Mode. E aí, para não deixar esse vídeo aqui muito longo, eu vou fazer agora uma série de vídeos curtinhos também, explicando um pouco de cada assunto, que vai facilitar tanto para quem quiser aula particular, quanto para quem quiser só aprender esses tópicos individualmente, que são coisas que eu vejo que a gente acaba repetindo muito nas aulas particulares ou nos comentários do grupo Blender Brasil, então eu vou gravar vídeos curtinhos sobre cada assunto para já ter eles postados aqui para todo mundo de forma pública também. É isso aí, então até a próxima.